obras também, no caso, obras que ainda não recomeçaram lá no BRT Ouro Verde. Já já nós vamos conversar com o secretário municipal de infraestrutura. Primeiro vamos até o local com a Tayla Ramos, que traz essas informações agora lá do BRT Ouro Verde. Boa tarde, Tayla. Oi, Guarizo. Boa tarde para você, para todos que nos ouvem aqui na CBN. Pois é, estamos aqui na Avenida Rui Rodrigues, bem ao lado do terminal Ouro Verde, onde está parada ainda a obra do BRT aqui, a obra que faz parte do lote 4, né, do BRT, os trechos 2 e 3. Aqui na Avenida Rui Rodrigues é um desses trechos onde a obra está parada, isso desde o ano passado, né? Em maio, a Prefeitura de Campinas informou que concluiu o processo licitatório para voltar a executar essas obras, né? A gente lembra aqui que a obra foi interrompida, portanto, em 2022, quando houve um problema com a empresa anterior que era responsável por esse trecho do BRT. Aí, em maio, então, a Prefeitura de Campinas publicou, inclusive, no dia 19 de maio, no Diário Oficial, um novo contrato com a empresa que fará a conclusão desse lote que está parado, orçado em 39 milhões de reais. Houve um desconto aí de cerca de 6%, né, sobre o preço total desse pacote das obras do BRT. Inicialmente, a estimativa era de 42 milhões de reais. Agora, segundo a Prefeitura, obra, então, que foi fechada em 39 milhões de reais, o contrato com a nova empresa que vai concluir esse trecho aqui que está parado. No mês passado, segundo a Prefeitura, esse processo seguiria para a Secretaria de Infraestrutura, para autorização da despesa, para a continuidade dessa obra e também para a formalização do contrato na Secretaria de Justiça. Com a contratação da empresa, devem ser executados agora 11% das obras remanescentes no lote 4 do BRT. E aí esse lote inclui tanto esse trecho onde estamos agora, do BRT aqui do Ouro Verde, e também os terminais do Vida Nova e outros trechos entre o Ouro Verde e o Vida Nova. A mesma empreiteira que vai retomar a obra por aqui é a que fez o trecho entre a Avenida João Jorge e o terminal Campos Elíseos, e agora será responsável por finalizar o corredor entre o Campos Elíseos e também o Vida Nova. A obra foi dividida, né, supostamente para que o trabalho fosse mais ágil, porém o consórcio, que era responsável pela região aqui do Ouro Verde, onde estamos agora, abandonou o trabalho em 2022, depois de uma das empresas desse consórcio falir. Essas obras, como eu disse no início, foram interrompidas em 2022 pelo consórcio BRT Campinas, que era responsável pelo serviço. Esse consórcio, inclusive, chegou a ser multado em 10 milhões de reais pela Prefeitura, porque não cumpriu os prazos e atrasou também a entrega da obra. E aí, com o abandono aqui, a executora foi penalizada, inclusive pela Prefeitura de Campinas, com a rescisão do contrato. Agora, com esse novo contrato, que foi publicado no Diário Oficial no mês passado, a expectativa da Prefeitura é que as obras sejam totalmente concluídas no segundo semestre do ano que vem. Recentemente, inclusive, a reportagem da CBN fez um levantamento em vários trechos do BRT, não só aqui no trecho do Ouro Verde, né, onde estamos agora, mas em outras estações também, e muita coisa ainda não foi concluída, né, Guarizo? Aqui onde estamos agora, no trecho do Ouro Verde, a obra foi sequer retomada, isso um mês depois da publicação desse novo contrato, anunciado no mês passado pela Prefeitura. Atualmente, segundo a administração municipal, o lote 1 e o lote 3 já estão aí finalizados. Também nesse ano, os dois últimos viadutos do lote 2 devem terminar, que são aqueles sobre a John Boy Dunlop e também sobre a rodovia dos Bandeirantes. A construtora, portanto, que fará esse trecho é a Compec Galaço, que foi responsável por fazer a primeira parte do corredor BRT aqui do Ouro Verde, agora é responsável também por finalizar essa obra, e a gente registra aqui, né, continua parada, ainda não foi retomada, apesar do contrato que foi publicado no mês passado com a nova empresa que fará o término aí da obra, orçado em 39 milhões de reais, Guarizo. Obrigado, Tayla Ramos, e nós vamos direto conversar com o secretário municipal de infraestrutura, Carlos José Barreiro, que nos atende mais uma vez aqui no estúdio CBN. Secretário Barreiro, boa tarde, obrigado por nos atender novamente, seja bem-vindo ao estúdio CBN. Muito boa tarde, Guarizo, boa tarde aos ouvintes e aos que nos assistem aí pela TV. É um prazer estar aqui dando informações a respeito dessa aí que, como já dissemos outras vezes, é a maior obra pública da história de Campinas, né, que é o BRT.
Secretário, a primeira pergunta, né, que a gente faz em cima dessa informação aí que a Tayla Ramos trouxe, né, já faz um mês da publicação do contrato, né, aconteceu algo para que essa obra do BRT Ouro Verde, do lote 4, não tenha sido retomada? Não, absolutamente. Está tudo dentro dos prazos que são normais em qualquer licitação pública, porque após a publicação do resultado, há um período legal para recursos das empresas que eventualmente tenham perdido aquele processo licitatório. Depois desse prazo então concluído, é homologada a empresa vencedora, é feito o contrato, tudo isso foi feito então nos últimos dias aí do mês de maio. Aí, em função disso, após o contrato feito, ele é assinado, a empresa tem que aportar as garantias contratuais, junto com a assinatura do contrato, tudo isso estando ok, aí a Secretaria de Infraestrutura está apta a liberar a ordem de serviço. Isso foi feito agora, nos últimos 5 dias, eu diria, faz cerca de uma semana que nós liberamos a ordem de serviço, e a empresa, que é a vencedora, e como já foi informado aí, é a mesma empresa que fez e está concluindo aí o lote 3 do BRT, ela está agora no processo de assunção da obra. Então, ela está remontando o canteiro de obras, fez o planejamento de início das atividades, e ela está iniciando nesses dias, ainda esta semana que nós estamos, ela já estará iniciando os trabalhos dentro desse trecho aí todo, que ele começa aí no terminal Campos Elíseos, esse lote, e ele vai até o terminal Vida Nova. Esse é o lote 4 do corredor BRT. Só para ficar claro para o nosso ouvinte, secretário, então, as obras, esse prazo agora que entrou, né, a secretaria, passou a licitação, tudo como o senhor explicou, o prazo para recomeçar as obras é qual exatamente? Já está contando esse prazo, porque ela já recebeu a ordem de serviço, ela tem 15 dias para poder se estabelecer no novo canteiro, que nós estamos exatamente nesse momento fazendo isso, mas ela já está iniciando as primeiras atividades, fazendo levantamento topográfico, preparando todo o processo para ela começar as obras dentro do ritmo que precisa ser feito, porque a previsão desse contrato é a conclusão de todo esse trecho num prazo de 12 meses. Então, essa programação está bem dentro do que estava previsto, não tem nada atrasado, está tudo dentro das questões contratuais, conforme prevê o processo de licitação pública. Meados de 2024, né, como o senhor disse, 12 meses para esse. O lote 4 é o último, né? Só para confirmar, né? Exato. Como foi informado aí pela Carla, nós já concluímos o lote 1, já faz mais de um ano. O lote 2, seguindo a sequência, ele está com os 2 últimos viadutos em obras nesse momento, o que passa por cima da João Boy do Lope, ali na altura da Transamazônica, e o que passa por sobre a rodovia dos Bandeirantes, ali próximo àquele Shopping Bandeiras. Os 2 viadutos estão em obras e ficarão prontos até o final desse ano. Isso conclui o lote 2, 100%. Aí, o lote 3, que é o que faltava, é o terminal Campos Elíseos, que está concluído, o terminal Campos Elíseos, então nós estamos com esse lote também completamente pronto. E o lote 4 é desse que nós estamos tratando agora, que vai ter as suas obras retomadas para concluir os 11% restantes, que foi quando a empresa, há cerca de um ano, ela rompeu o contrato com a prefeitura, abandonou as obras, nós fizemos uma rescisão unilateral, multamos a empresa, etc., e tivemos que fazer novamente o processo de licitação para concluir essa obra. Ou seja, a partir do ano que vem, para quem está nos ouvindo, aí é o pleno funcionamento do BRT, o projeto completo. É esse o trabalho, é esse o prazo que a Secretaria de Infraestrutura trabalha? Exatamente isso. Nós esperamos que, em torno dessa época aqui no ano que vem, nós estejamos com todos os corredores 100% prontos. E a boa notícia que a população já sabe, né, quem é usuária do BRT, é que as linhas, apesar da licitação nova ainda não estar pronta, algumas linhas já estão operando, linhas especiais, tanto no corredor Campo Grande, como agora no corredor Ouro Verde. Isso está cada vez sendo mais ampliado e a população já está podendo usufruir dos benefícios de andar
nos corredores BRT, que são corredores exclusivos, né? O embarque é em nível, é mais rápido, etc. Todas as vantagens que esse moderno sistema de transporte público oferece. Bom, era isso que a gente queria confirmar com o senhor. Você está dizendo que está tudo dentro do prazo, né? É a palavra oficial da Prefeitura, da Secretaria de Infraestrutura, então as obras já recomeçam e dentro de um ano tudo deve estar funcionando plenamente. 11% de obras, para quem pensar, né? Pô, mas é muito ainda. No caso, se já andou 89%, andou num prazo menor, secretário. Eu queria que o senhor comentasse isso. Sabe o que acontece, Guarizo? Fazer uma obra paralisada, retomar uma obra paralisada é muito mais difícil do que fazer uma obra nova. Então, todas as etapas que serão desenvolvidas agora, antes de serem executadas, elas requerem uma confirmação, uma verificação das condições que estão lá, que foram construídas e foram abandonadas pela empresa. Então, isso requer um cuidado adicional. Algumas coisas também que nós entendemos que não ficaram absolutamente perfeitas pela empresa anterior. E ela está sendo até penalizada por isso, mas nós teremos que reconstruir. Então, tudo isso dá um trabalho que esses 12 meses é exatamente para fazer isso. Além do que, fique registrado que o processo original do BRT, para os 100%, eram 36 meses, né, Guardi? Então, uma obra desse tamanho requer um cuidado para que o resultado final possa ficar tão bom quanto os outros que já estão aí em funcionamento e liberados para a população poder fazer uso. Já era previsto na licitação que parte dessa obra que foi abandonada teria que ser refeita? Sim, nós previmos isso, tudo está previsto, tudo está exatamente dentro dos novos projetos que foram colocados à disposição das empresas que participaram da licitação. Então, tudo isso está dentro do nosso planejamento. Tanto a construção do que falta, como a revisão de algumas etapas que precisarão ser revisadas e reconstruídas se concluirmos que isso é necessário. Para a gente encerrar, secretário Barreiro, se uma nova empresa teve que assumir uma nova licitação, teve que ter sido feita, porque quem estava anteriormente não teve condições de fazer. A secretaria teme que isso possa acontecer novamente nesse último trecho do lote 4? Olha, a minha preocupação era muito grande quando essa licitação foi feita, porque nós havíamos previsto, né, esse prazo de conclusão. E para uma empresa fazer isso, é evidente que ela teria que ter experiência em obras parecidas com essa antes. Nas licitações públicas, essas obrigações de experiência nem sempre são possíveis de serem colocadas, então, nesse caso também nós tivemos que fazer uma licitação aberta, como é o padrão que a gente executa aqui, mas, felizmente, uma empresa que já estava trabalhando aqui conosco no BRT, que, como foi informado, ela fez o lote 3, ela venceu a licitação, então isso nos dá uma tranquilidade a mais e eles terão plenas condições de executar o trecho faltante. Nesse período que antecede a execução inicial das obras, nós já fizemos reuniões de planejamento com essa empresa e entendemos que está tudo perfeitamente controlado e dentro das nossas expectativas para que eles possam cumprir o que está previsto dentro desses prazos e dentro dos custos que estão programados. Então é isso, até respondendo para o nosso ouvinte aqui no final do telefone 6241, que por enquanto está tudo abandonado, foi o que acabou de dizer o secretário Carlos José Barreiro, que dentro de instantes, né, as obras já recomeçam, né, porque estão dentro do cronograma. Foi bom o senhor esclarecer também, porque, claro, a população passa por lá e cobra, obviamente, né? Porque Claro. Não estava, né? Não vê a movimentação acontecendo. Então, essa semana já começa, né, secretário, para a gente fechar assim. Exatamente. Isso mesmo, Arizo. A partir dessa semana, a empresa começa já as atividades e nós vamos ver ao longo de todo o corredor, conforme o planejamento feito, atividades começando a acontecer para que as obras, então, retomem dentro do ritmo que precisam ser feitas e ela possa, então, ser concluída. É isso aí.
Carlos José Barreiro, secretário municipal de Infraestrutura de Campinas, falando sobre o BRT Ouro Verde. Quero agradecer mais uma vez a participação do senhor aqui no estúdio CBN. Secretário, muito obrigado, boa tarde. Obrigado a você, Marco, e a todos os seus telespectadores e ouvintes. Estamos sempre à disposição.